Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em Lucas 6:39. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Amados queridos irmãos, enquanto a religiosidade procura salvar as suas vidas financeiras, saúde, coisa que Jesus já resolveu na cruz do Calvário, ficar apagando incêndio, correndo atrás da bênção e interesses carnais, porque o carnal se inclina para aquilo que é carnal. Por não ter uma mente renovada, não ser guiado pelo Espírito de Deus, são cegos. E o que nós vemos aqui no texto, se um cego guiar um cego, ambos vão cair na cova. Sabe, se a trombeta não der um sonido certo, como que se preparará o soldado? No quartel existe vários tipos de toque de trombeta. Trombeta para dormir, para se preparar para a guerra, para estar no pátio. Então, cada toque de trombeta tem um significado específico. 99% dos equívocos das igrejas tem a ver com a pregação equivocada no púlpito. Um direcionamento cego. Ora, se não ensinarmos o povo o arrependimento e a santificação, o povo vai pensar, bom, se o pastor está falando que é para mim correr atrás da bênção, é porque é para isso que eu fui salvo. É triste ver, meus irmãos, as pessoas tentando reverter os efeitos da queda, sem reverter primeiro, meus irmãos, a causa da queda. Nós precisamos compreender que o homem morreu espiritualmente, foi separado de Deus. Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. 1 Pedro 3,18. Colocou em nós um gemido direcionado a um relacionamento. Então o arrependimento, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, é uma coisa maravilhosa. Não é culpa, não é condenação, é relacionamento. A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus afasta todo medo. O homem tem um relacionamento de medo, religioso, distante, conhece a Deus de longe, não procura conhecer a Deus, nem se arrepender, nem se converter, mas vê no fato da religiosidade a solução, que não é. Além de não salvar a alma, não traz satisfação nem em Deus, nem no cristão, no crente. Olha só que coisa tremenda, meus irmãos? Por falta de entendimento perece o meu povo, diz o Senhor. Então, o que acontece é exatamente isso. A religiosidade está baseada no erro. Muitas vezes nós pensamos que só o mundanismo que é o braço de Satanás, mas a religiosidade é pior que o mundanismo. Os demônios religiosos cegam 7 vezes mais. Tanto que aqueles que eram religiosos perseguiram a Cristo. Não tinham conhecimento de Deus. Agora veja, eram pessoas que se diziam religiosas. Veja como a religião é uma coisa maligna. Nós precisamos de um relacionamento com Deus pela graça. Então a base da religião é tentar se justificar diante de Deus por obras e tentar resolver os problemas visíveis sem se arrepender e se converter. Aquele que não entra pela porta, Jesus disse em João 14,6, seu caminho, a verdade e a vida. Em Isaías 35,8 diz que o caminho santo, que o imundo não entrará por ele. O temor e o tremor abre a porta para esse entendimento e revelação. A religião fica pedindo bênçãos que já recebeu, mas não tem olhos para ver que já recebeu e nem coração. A religião não se importa com Deus a não ser usá-la como meio para um fim. Olha só que tremendo. Pessoal, eles tentam usar Deus como meio para um fim, ou seja, eu vou a Deus porque eu quero a bênção. E usam o culto como um fim em si mesmo. Fui no culto, agora Deus vai me abençoar. E é exatamente o contrário. Então, para eles, o culto é um fim em si mesmo. Já fui lá, já sentei, já ouvi. Agora eu vou receber a bênção. Um fim em si mesmo. E o relacionamento com Deus como meio para um fim. Eu vou buscar a Deus para Ele me dar a bênção. Entendeu? E é exatamente o contrário.
o que Deus planejou. O culto é um meio para um fim, que é ouvir, se arrepender, praticar aquilo. O culto não é um fim em si mesmo. Não é ouvir e dizer, agora somos apenas ouvintes esquecidos. Não, é ouvir com a intenção de praticar. Então é exatamente o contrário. O culto é um fim em si mesmo para a religião. No verdadeiro evangelho é um meio para um fim, ou seja, é uma ferramenta para um propósito de ser destravado no relacionamento com Deus e com as pessoas. E o relacionamento com Deus, que para a religião é um meio para um fim, eu vou a Deus para Ele me dar aquilo, na verdadeira, vamos dizer assim, revelação, é um fim, é um propósito. É para o qual nós vivemos, para relacionar-se com Deus. Lemos a Bíblia para relacionar-se com Deus. Buscamos para se relacionar melhor e melhor com Deus e com pessoas. Exercitar esse amor por Deus e por pessoas e avançar, progredir nisso. Veja que realmente está 100% equivocado a religiosidade. Sabe, quando você vai numa igreja, você tem que pedir para Deus, para o Espírito Santo te revelar qual o direcionamento profético daquela igreja. Se ela diz caças as bênçãos, essa igreja não é cristã, ela apostatou-se, é cego e é cego. Se a igreja é apenas um clube social, um fim em si mesmo, se a igreja não está levando o povo a ser confrontado contra o pecado, a renunciar à carne, ao mundanismo, a santificar a sua vida e se comprometer com o reino de Deus e sua justiça, não é igreja, porque a própria palavra igreja, eclesia, que quer dizer fora, kalel, chamado. Os chamados para fora. Deste mundanismo, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, somos cidadão celestial. Assentados nas regiões celestes, estamos aqui como missionários, peregrinos, forasteiros, como embaixadores celestiais. Agora você veja, que coisa tremenda, pessoal, que a religião, ela parece muito piedosa, ela tem uma aparência de piedade, mas nega sua eficácia, porque não produz no homem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não produz no homem o temor, o arrependimento, a renúncia. Não produz no homem as boas obras, uma vida para Deus, com Deus, para a glória de Deus. Uma mudança, uma metanoia de mente, de coração. Sabe, é uma coisa feia, porque a religiosidade é uma loucura, pessoal. É uma loucura, porque a pessoa ela passa a vida inteira pedindo para Deus aquilo que Deus já deu e ela não está vendo, porque não tem olhos espirituais, porque não tem limpado o seu coração. Então tem todo um modus operandi para se encontrar com Deus e perceber a nossa identidade escondida em Deus. Porque nós só descobrimos a nossa identidade em Cristo, porque nós somos o que somos em Cristo. E se não conhecermos a Cristo no Espírito, nunca saberemos quem somos. Porque em Cristo a nossa identidade é santo, próspero, cheio de bênção, saúde, emocional, física. Isso aí Jesus nos fez no Espírito. A nossa identidade está no Espírito, nós não poderemos percebê-la na carne, olhando na conta bancária, olhando para o nosso corpo físico, para as circunstâncias visíveis deste mundo que jaz no maligno, que se tornou caótico, mas foi feito perfeito, Só que na cruz Jesus já resolveu tudo isso. Ele quebrou a maldição. Então o que Cristo fez na cruz só pode ser revelado no Espírito. E o homem carnal jamais vai conseguir perceber, receber e manifestar essas coisas que estão no Espírito. Então passa a vida inteira na carne, na mente humana, buscando bênçãos e soluções que ele devia estar manifestando, semeando no Espírito de forma profética. Então ele está pedindo o que já recebeu e não está se entregando. Ele não é ensinado a se entregar, mas só a pedir na carne, enquanto conserva a sua vida para a sua carne. Jesus disse: aquele que tentar salvar a sua vida para si mesmo, perderá, mas aquele que a entregar terá para sempre. E isto é tão sério que se você está numa igreja, na sua cidade, ouvindo um pregador, como o pastor Cláudio falou, coach, que só treina você a ter resultados, mas não está te chamando a relacionamento, este é um falso profeta disfarçado.